texto que eu abri, Mateus 28, é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Estes são os últimos versículos. Jesus já tinha vindo, pregado o Evangelho do Reino, sendo perseguido, preso, morto na cruz. Ele havia ressuscitado e ficado aqui na terra, depois de ressuscitado, um período de aproximadamente 40 dias. E antes dele subir, ele vai dar as suas últimas recomendações aos seus discípulos. Ele vai dar a última missão, o último mandamento a eles. E esses textos registram que missão é essa? É a chamada tarefa da grande comissão. O que é a grande comissão? Ele comissionou, ele chamou seus discípulos, a sua igreja, para uma grande missão. É a tarefa da evangelização mundial. Ele se reúne com eles antes de ser assunto aos céus e diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Portanto, por causa disso, agora que tenho todo o poder, todo o domínio, fui humilhado, fui preso, fui morto, mas agora ressuscitei em glória. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, sobre principados e potestades, sobre os homens, sobre o universo. Agora estabelecerei meu reino. Vão e preguem o evangelho para toda criatura da terra. Essa é a tarefa da grande comissão. E esta ordem foi dada para todos os cristãos, para toda a igreja, todas as categorias de cristãos, para toda a igreja. Eu e você estamos debaixo dessa ordem. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele reuniu cerca de 500 pessoas, 500 discípulos, e deu essa ordem, depois que subiu aos céus, sumindo em nuvens. Todos nós estamos debaixo dessa ordem, e é nosso dever, é nossa obrigação, é um mandamento, nós testemunharmos, pregarmos, anunciarmos o evangelho a toda e qualquer pessoa ao nosso redor, e fora também dos nossos domínios. Eu costumo sempre digo, se você não tem interesse por evangelismo e missões, você está em rebeldia, em pecado contra Deus. O grande problema mundial, o grande problema que o mundo enfrenta, não é físico, não é político, não é econômico. O grande problema das nações é espiritual. Você me pergunta qual é a causa do declínio moral, da depravação social, da corrupção política, do declínio econômico. Qual é a causa da sociedade se corromper de tamanha forma? Eu vou dizer que a causa é o pecado. É o pecado. Jó diz que os homens, essa geração, bebe iniquidade como se fosse água. Está naufragada num fosso, numa poça, numa cisterna de iniquidade. E a Bíblia diz que os homens, eles iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. E o único antídoto para a raça humana é o evangelho. Não há reforma fiscal, nem agrária, nem econômica, não são novas eleições, novos presidentes. A resposta não está na ciência, na economia, nem na política, nem em novos avanços e descobertas tecnológicas. A resposta está no glorioso evangelho de Cristo. Só o evangelho pode mudar a sociedade. Só a proclamação do evangelho pode mudar o coração corrupto do homem. Só o evangelho pode salvar nações inteiras perdidas. Nações que naufragam em caos, em corrupção, em morte, em miséria. Estão porque estão sob maldição. E é a maldição da lei que o pecado atrai. E o único antídoto
É o Evangelho. E só existe uma instituição, não é a ONU, não é a Casa Branca, não está nos Estados Unidos, nem na Europa. Só uma instituição que carrega o antídoto, só uma instituição que tem a cura, só uma instituição que tem a resposta. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sou eu e é você. E se nós nos calarmos, se nós ficarmos quietos, se nós ficarmos inertes, nós seremos responsáveis pelo maior genocídio de almas da história. Nós estamos vendo elas irem vendadas aos montões para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Necessitamos abrir nossa boca e proclamar essa mensagem como arautos, como profetas, em tempo e em fora, e fora de tempo. Você precisa. O mundo inteiro está perdido. As nações estão perdidas. Hoje, quando eu fui cumprir com o meu direito de cidadão e votar, eu vi centenas, dezenas, milhares pelas ruas, sem qualquer conceito da graça de Deus, sem qualquer ciência da sua própria miséria e perdição, sem qualquer ciência da triunidade de um Deus santo, sem qualquer entendimento da necessidade do Evangelho, perdidas, sem saber que uma onda gigante está prestes a vir e a devastá-los. É a onda da ira de Deus. E o que nós estamos fazendo? É pecado. Seremos acusados no dia do julgamento de não termos advertido-as. Se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e tu sabendo disso não adverte, ele morrerá, as nações serão condenadas, os povos sofrerão a ira de Deus, mas o sangue deles demandarei das suas mãos, requerirei, cobrarei das suas mãos. Temos omitido. Quantos anos você está estudando com os mesmos alunos? Quantos anos na mesma escola, com os mesmos professores, diretores? Quantos anos na mesma universidade? Onde estão as almas? Onde estão as almas? Deus vai nos cobrar. Estamos sendo responsáveis. Nenhuma outra geração teve tanto acesso ao Evangelho como nós temos. Tantos recursos. Se o apóstolo Paulo contasse com a imprensa e a gráfica dos nossos dias, se ele contasse com a telecomunicação de hoje, se ele contasse com os transportes de hoje, ele não precisaria de você, ele ganharia esse mundo sozinho. Nós temos Bíblias de centenas de traduções. Nós temos internet, onde você pode evangelizar alguém na Coreia do Sul em segundos, simultaneamente. O que nós estamos fazendo? Estamos calados, quietos, enquanto eles vão ao inferno. Na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974, aconteceu um congresso mundial de missões, de evangelismo, e entre igrejas evangélicas. Nesse congresso foi promulgado um pacto chamado Pacto de Lausanne. E nesse pacto estava descrito como deve ser feito a evangelização mundial, como se cumpre a tarefa da grande comissão. Então decidiram que o propósito de Deus é o Evangelho todo. Você deve pregar todo o conselho de Deus, todo o Evangelho. O propósito de Deus é o Evangelho, o propósito de Deus é o Evangelho todo. Por toda a igreja, para todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora.
O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. Estamos debaixo de uma grande tarefa, estamos debaixo de uma comissão. Fomos comissionados pelo próprio Rei das Nações. Ele nos disse, portanto, ide e pregai o evangelho. Nós temos que ir. Enquanto estamos aqui, centenas e milhares já foram mortas, e a maioria delas foi ao inferno. Essa foi a ordem de Jesus aos discípulos. A tarefa de evangelização, fazer discípulos de todas as nações, é uma tarefa mundial.